A gente se reúne, trabalha em mutirão, produz pra melhorar a vida em união. O grupo é quem decide, aqui não tem patrão. A gente se organiza e planta onde comer, produz artesanato, faz feira pra vender, faz troca solidária, é outro jeito de viver. A terra e o cerrado é como se fosse o útero e a água fosse o cordão umbilical. E esse útero, na verdade, acolhe a gente e o cordão umbilical alimenta. Mas ele não deixa de fazer parte desse útero nem quando a gente nasce, porque é uma bagagem que a gente carrega para a vida inteira. Você pode caminhar de manhã, à tardezinha, e ali você vai observando. Aonde você parar que você sentir bem, aquela planta é sua protetora, ela é sua companheira. Sem um cerrado, para o meu povo, nós vamos parar de sonhar. Não tem nomes, não tem sonho, não tem a música. Então a gente depende muito do cerrado. Uma das coisas que nós vemos hoje que está acabando o cerrado, acabando toda a nossa floresta, é a questão fundiária. E isso até hoje a gente ainda não viu uma solução para isso. A gente vê hoje que está acabando os grandes projetos, muitas vezes que é plantar a soja, o eucalipto não serve para nós do Brasil, porque não nos alimentamos de nenhuma dessas coisas. De fato, os pobres nunca conseguirão superar a miséria nesse modelo de desenvolvimento que prioriza o capital em detrimento do bem comum das comunidades. Primeiro é o crédito. Acesso a um recurso desburocratizado, acessível, no qual as pessoas participam da forma de gestão dele. Por exemplo, as regras dos fundos, ele é construído com a comunidade. Os fundos solidários, mais do que o apoio financeiro, constituem uma metodologia de ação comunitária que privilegia a autogestão das comunidades e que lhes permitem fazer retornos voluntários do recurso recebido, de forma que ele possa significar a reprodução de atividades no conjunto das comunidades. Esse retorno tanto pode ser monetário, como pode ser em bens, serviços, como os pequenos animais, o fundo de pasta, os produtos, de forma que isso vá significando um acúmulo da autodeterminação das comunidades. Ajuda ao desenvolvimento comunitário no sentido das pessoas ter que pensar não aquele projetinho isolado ali, mas ter que pensar como é que esse projeto vai contribuir para que a comunidade se desenvolva, né? Então o que está em discussão é o desenvolvimento da comunidade, não é um projeto isolado. Nesses povoados, nessas comunidades, você não vê desvio de recurso, você não vê desperdício de recurso. Então, colocar recursos públicos na mão dessas pequenas associações é um recurso muito bem aplicado. É nos anos 80 que se estrutura os fundamentos básicos da economia solidária. Mas nos anos 90 ela se expande em razão da mobilização do movimento de combate à fome pela cidadania, do Betinho de um lado e do Dom Mauro Morelli do outro, na luta por uma política de segurança alimentar, em que as ações de geração de renda se constituem ações na perspectiva da economia solidária. A cada ano, o Fundo Nacional de Solidariedade apoia centenas de projetos provenientes de propostas das comunidades, das cooperativas, das associações pelas regiões do país. Esses projetos
tem por fim atividades de geração de emprego e renda, mas também tem a possibilidade das comunidades lutarem, fazendo incidência política junto aos governos para os direitos de cidadania serem cada vez mais desenvolvidos na linha da economia solidária. O projeto de fundos solidários da região Centro-Oeste, ele tem sido coordenado pelo Centro de Estudo e Assessoria num convênio com a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego. E o forte mesmo deste projeto é fortalecer cada vez mais nos empreendimentos da região Centro-Oeste, da região aqui específica do Distrito Federal e em torno, os fundos solidários de cada empreendimento. Os fundos solidários, chama-se fundos rotativos solidários, essas três palavrinhas são fundamentais no entendimento do caminho, da estratégia, da estrada que a economia solidária está caminhando. Porque o fundo não necessariamente entendido como recurso financeiro, mas com tudo aquilo que pertence a cada empreendimento, né, os seus equipamentos, os seus recursos, né, o seu trabalho, o seu pensamento e inclusive também os recursos financeiros. Ele vai propiciar, né, o fortalecimento, a autonomia, né, de cada empreendimento solidário. E outra palavrinha importante, que é a palavrinha do rotativo e do solidário. A palavrinha solidário que é fundamental. Quer dizer, o fundo, o pertencimento do grupo é como que o grupo se pertencendo a si mesmo de forma coletiva. Daí a ideia de solidariedade. E rotativo porque todos esses recursos, eles de uma certa forma estão à disposição não só daquelas pessoas integrantes do empreendimento, mas de uma certa forma também eles estão voltados para o trabalho daquele empreendimento naquele território, naquela comunidade que está atuando ali onde está atuando o fundo. Então a ideia de fundo rotativo solidário é o que vai possibilitar dia a dia o crescimento do empreendimento na perspectiva não só da autonomia financeira, mas principalmente na perspectiva da autonomia política, isto é, o empreendimento ser cada vez mais empoderado, mais autônomo, mais ele mesmo, né? E ele inclusive ter iniciativas mais coletivas com outros empreendimentos. A Coopervest, uma cooperativa de produção de vestuários no Novo Gama, em Goiás, reúne cerca de 20 cooperados que administram os recursos de um fundo solidário para a aquisição de matéria-prima. A cooperativa, ela beneficiou muito a comunidade, porque realmente essas mulheres que trabalham aqui hoje não tinham serviço, eram só dona de casa, não tinham como ganhar para ajudar a família. E hoje elas têm esse dinheirinho que trabalha aqui o dia todo e ganham e ajudam no sustento da família. Mudou, graças a Deus, pelo menos o serviço, né? Pelo menos para trabalhar, tá mais melhor, né? Sei que o dinheiro tá ganhando é pouco, mas tá mais melhor do que ficar trabalhando em rua, né? E aqui, né, em Goiás, no Distrito Federal, no Centro-Oeste, nós temos a Caritas brasileira, que tem essa parceria, né, do projeto de fundos, né, onde se disponibilizou uma pessoa, né, no meu caso, né, que faz essa articulação a nível de Centro-Oeste nesse projeto de fundos, né, e o Rodrigo também, que veio a somar, né, na Caritas, né, hoje nós temos um ponto fixo na Caritas, na Arquidiocese de Brasília, que veio somar para a gente dar uma continuidade e nesse projeto, né, dos mapeamentos, né, e atingir diretamente esses grupos, né, e tem o CEA, né, que veio também para fazer esse trabalho a nível de Centro-Oeste, né, com uma quantidade de grupos, né, para somar e a gente atingir somando forças. O sucesso dos pequenos empreendimentos apoiados pelos fundos solidários só não é maior porque não há uma política clara, específica, que valorize a ação, a metodologia dos fundos solidários apoiados e construídos por essas comunidades. Quando acaba o projeto, as pessoas ficam sem rumo, sem saber o que fazer, não utilizaram para fazer um fundo que pudesse dar continuidade. Quer dizer,
as pessoas não pensavam a longo prazo. Quer dizer, o recurso era repasse de governo, aí mandavam fazer as coisas, as pessoas produzir, e aquele fruto do produto era deles. Não se preocupava com um mínimo retorno para fazer aquilo girar. O que nós estamos fazendo? É isso. E o fundo, nós pensamos a partir daí. Nós tínhamos R$3.000 para comprar matéria-prima, e dessa matéria-prima nós criamos o nosso próprio fundo. Antes mesmo que já falasse fundo rotativo. Falar dos fundos solidários em Mato Grosso é falar do início, que nós tivemos o início do primeiro projeto de mapeamento e pesquisa das finanças solidárias. Isso aí para nós em Mato Grosso foi uma história muito rica, porque começa com uma formação que começou aqui nesse mesmo espaço, onde o primeiro encontro de apresentação do projeto, nós tivemos representante de várias instituições parceiras do projeto em Mato Grosso, como o CIMI, a CPT, o Cefes e a Recide. Então nisso a gente já começou um processo de construção de uma coordenação a nível de estado para facilitar o trabalho em Mato Grosso. Isso deu num trabalho que não foi só o mapeamento em si, mas trabalhamos junto à questão do mapeamento e formação do que é os fundos solidários. Isso deu com que os grupos que já existiam e que tinha fundo, tanto como entidade gestor, como entidade de apoio, assumisse este compromisso do grande mutirão em Mato Grosso de mapeamento. Meu empreendimento faz parte do Fundo UVA, que foi criado em Tangará da Serra. Para nós lá, o Fundo Rotativo UVA é muito importante, porque dentro dele nós somos 6 empreendimentos. E é onde a gente vai, pega os empréstimos, e em questão de inadimplência a gente não tem, graças a Deus, porque tem uma confiança muito grande um no outro. Então, assim, todo mundo pega o seu empréstimo, paga ele, né? E vai passando para os outros empreendimentos que também pegam o empréstimo. Para nós lá foi muito valioso, porque quando a gente tem uma dificuldade para comprar uma matéria-prima, para pagar tipo um documento do próprio empreendimento, a gente tem aonde socorrer. E desse fundo que a gente tem lá, a gente pegamos da Caritas brasileira R$583. E no dia que foi criado o fundo, todos os empreendimentos que estavam presentes fez a contribuição de R$10 no dia, que hoje corresponde a 2% do salário mínimo, né, que todos os empreendimentos pagam por mensalidade. E através do Fundo UVA foi criado mais 2 fundos, que é o Fundo Caju e o Manga. Que o Manga é onde trabalha um grupo de pessoas, que é uma associação com frutas, doces e compotas. E o Fundo Caju, que as meninas trabalham com tapete, com artesanato, fazem boneca e farinha. Lá eles produzem o coloral, que a gente leva para a feira para poder vender. Os empreendimentos que participam do Fundo UVA, qual é a principal produção deles? Artesanato, dentro tem um empreendimento, a Associação Girassol, que é mais voltada para a agricultura familiar, né? E tem as meninas do tapete, as meninas do doce, aí tem as meninas da cerâmica, que são as do barro, que fica lá dentro do Progresso, que é um pouco mais retirado da cidade, mas fazem parte do Fundo UVA. O trabalho é feito em mutirão. Aqui o grupo está na comunidade Bananal, no município de Rondonópolis. Primeiro eles identificam as nascentes. 10 foram encontradas somente nas terras do seu Luiz da Silva. Uma cerca vai ajudar a isolar a fonte. E os produtores tiveram todo o cuidado de construir a cerca a pelo menos 50 metros daqui. O que a gente pode ver aqui também é que existem marcas ainda do gado. Esses animais vêm até aqui para beber água e acabam destruindo este local. Agora já estamos fazendo, já fizemos a cerca, né? Então não vai existir mais essa do gado descer aqui. Já fizemos, estamos fazendo tanque para cima, para o gado beber em cima. Já
encanalizada tudo para cima, para não descer mais nas cabeceiras. 20 homens vão levantar a cerca de mais de 1.100 metros de extensão. Troncos velhos e cercados já sem uso fornecem a madeira. Eu acho que é uma coisa muito importante. A gente tem que ter consciência que a água do nosso planeta está acabando, então nós estamos tentando preservar as nossas nascentes. Através dos mutirão, então a gente faz contenção, faz reflorestamento. Com o apoio da Pastoral da Terra, 53 nascentes foram localizadas na comunidade Bananal nos últimos 8 meses. 14 delas já foram recuperadas. Isso aqui é uma nascente que foi recuperada mesmo, por dentro e por fora. Fizemos contenção por fora, para a chorrada não entrar aqui, e também por dentro. E com 6 meses, o tanto já recuperou. E esse aqui é o lugar que o gado toma água, o gado bebe água aqui na areia. Também tem saúde animal. E aí, dentro da manilha, o gado toma água limpa, saudável, fresquinha da hora. Essas pequenas fontes, agora mais protegidas, desaguam no rio Arareal e rio Beroaba, que formam o Rio Vermelho e o São Lourenço, um dos importantes rios do Pantanal Mato-Grossense. Essa aqui é a riqueza nossa, né, do sítio. Sem a natureza, sem a água, não vale nada, né? Então aqui no DF em torno, o trabalho está sendo muito voltado, como também em outras regiões do Centro-Oeste, no sentido de os empreendimentos se juntarem num território, por exemplo, numa região, num território, e inclusive também de trabalhar em perspectiva de rede, fortalecer uma rede de empreendimentos. E também, quem sabe, até mesmo esse conjunto de empreendimentos, seja uma rede maior ou menor, esse conjunto se tornar um próprio fundo de fomento. À medida que eles se juntam e atuam conjuntamente, né, um grupo de 10, de 15, de 20, sei lá, de 5 empreendimentos atuando nessa perspectiva do Fundo Rotativo Solidário, pode se tornar um fundo de fomento deles mesmos, ou até mesmo de outros que vão vão aderindo a esse trabalho. Então é importante fortalecer cada vez mais a perspectiva do Fundo Rotativo Solidário de cada empreendimento, de um conjunto de empreendimento, talvez numa perspectiva de território até mais, e enquanto rede no sentido mais amplo, às vezes numa região mais ampla. Então essa é um pouco a ideia, isso que vai sustentar toda a proposta de economia solidária, sobretudo numa perspectiva de política, numa perspectiva de mudar os rumos da economia, dessa chamada economia de mercado, e mudar os rumos, inclusive, da nossa democracia. Em vez de nós termos somente uma democracia representativa, ter cada vez mais, construir cada vez mais uma democracia direta. Santa Maria tem uma família diferente, mas ela não é ligada por laços de sangue, é ligada pela música, pela dança e pela arte. Com vocês, Família Hip Hop. O núcleo de formação Família Hip Hop foi criado em 2000, quando jovens que tinham afinidade com a cultura do hip hop decidiram aproximar a comunidade do break, do grafite e do rap. Bom, a Família Hip Hop surgiu em junho de 2000, 99 para 2000. Daí a gente começou a juntar grupos de rap, né? No início tinha 7 grupos de rap, 2 crios de b-boys, né? E uma crio de grafite, né? Então a gente foi juntar mais ou menos uns 30 jovens nesse coletivo. O que chama a atenção é justamente esse espaço que o grupo oferece para que os jovens, né, da periferia tenham um espaço, que se sintam atuantes, pensantes a partir desses elementos, né, da arte, da cultura popular. Hoje, com 13 anos de existência, o grupo atua junto com a Pastoral da Criança, igrejas e associações de moradores, desenvolvendo oficinas de artes, debates e fóruns sobre o movimento da cultura dentro da cidade e como a arte pode retirar os jovens da criminalidade. A Carta Diocesana de Brasília, justamente com um projeto de bazares que apoiou vários grupos aqui no DF em torno, dentre eles a Família Hip Hop, em que se organizou para que pudessem ter um fundo rotativo solidário naquele espaço em que os grupos é formado principalmente por jovens que buscavam ter a sua geração de renda a partir da sua própria força de trabalho. E o projeto veio para fomentar, organizar e incentivar esses grupos, dando a ele uma condição de poder produzir os seus produtos, mas também fazendo
suas apresentações a partir da rede de bazares. Ela não só fomentou esses grupos, mas também deu uma dimensão de buscar espaço de comercialização, em que eles produziram e comercializaram em alguns momentos, e que a rede fez essas possibilidades. E dentro disso possibilitou participar de outros espaços, em que a rede não tinha, em que a hip hop não tinha esses espaços já garantidos. Como participar de outros encontros, né? Ter espaço para trabalhar tanto a parte musical, mas também a parte da produção. Essa foi a nossa contribuição para este grupo, o fomento, a organização e a gestão para que eles pudessem estar caminhando e aprimorando mais o seu espaço de produção e comercialização dos produtos. A ideia é de que a rede de fundos solidários possam estar se fortalecendo à medida em que as visitas a esses empreendimentos sejam realizadas. E a ideia é que, dentro dessa perspectiva de visitas, de escuta, possamos criar um diálogo entre os fundos, facilitar o encontro destes fundos de economia solidária para que se fortaleçam e construam uma possibilidade melhor para que seus empreendimentos sejam vitoriosos a cada dia e que a sua organização melhore. Estou aqui para falar do Fundo Solidário, a importância do Fundo Solidário, seu surgimento, e um pouco disso na realidade nossa, do dia a dia nas comunidades indígenas. O fundo ele surgiu, meio difícil falar Fundo Solidário, até porque o nosso estado ele é bem agronegócio, né, bem forte a questão do monocultivo, soja, cana, milho e criação de gado. E fica bem difícil até no nosso estado falar um pouco de fundo solidário, até porque essa ideia surgiu, a gente acompanha de todo o processo de formação no Nordeste e a gente não tem muito dado do estado sobre esse fundo, mas a gente está conhecendo agora, está levando informação agora para o estado, o pessoal entender realmente, e muitas vezes questiona essa questão de fundo, o que é fundo, para que o fundo, e se deu certo lá, será que dá certo aqui? Porque aqui a gente não vive a mesma realidade do Nordeste e tal. Então são bastante desafios que a gente tem para enfrentar. Claurinda, esse projeto existe há quantos anos? Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, há 6 anos. Esse projeto de economia solidária é um projeto do Fórum Estadual de Economia Solidária, né? Que o Fórum ele já é um articulador da economia solidária, onde teve a parceria com o governo do estado, que teve a concessão desse espaço onde nós estamos hoje, que a loja vai para 6 anos já. Onde tem 37 municípios com produto aqui dentro. Nós temos aqui desde o artesanato geral, nós temos artesanato indígenas, quilombolas, agricultura familiar, produtos orgânicos, doces, pães, tudo feito para os nossos queijos. Então, aqui hoje nós temos uma média de 2.800 pessoas envolvidas nesse projeto. Hoje o projeto é ligado à Funtrab, que é uma parceria do governo, né? Que é a Tânia Garibe, que nos ajuda também, né? Então isso é muito bom para nós, que está agregando valores nas pessoas que estão aqui, melhorando sua autoestima, né? E se sentindo útil. A gente se reúne, trabalha em mutirão, produz pra melhorar a vida em união. O grupo é quem decide, aqui não tem patrão. A gente se organiza e planta onde comer, produz artesanato, faz feira pra vender, faz troca solidária, é outro jeito de viver. Notícia importante. O nosso grande desafio no âmbito dos fundos solidários não é fazer o recurso chegar ao fundo, mas é conseguir fazer uma gestão desses recursos. Porque nós temos percebido ao longo do tempo que o recurso chega, mas em muitas situações ele tem uma vida muito retilínea dentro do próprio fundo. E a ideia é fazer esse recurso poder circular na comunidade, poder fazer esse recurso circular dentro do empreendimento, fortalecendo o território, fortalecendo aquela comunidade. Com isso, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas percebam que tem capacidade instalada naquela comunidade, naquele empreendimento,
para fazer com que o recurso que lá existe, que não é um recurso que vem só de fora, isso é importante entender, que quando a gente fala de recurso em fundo solidário, a gente não está falando só de moeda, a gente não está falando só de dinheiro, de recurso financeiro, mas a gente está falando de todos os recursos existentes naquela comunidade. São as pessoas da comunidade, é o meio ambiente, são as relações estabelecidas, são a forma como a gente lida com as questões na própria comunidade. Tudo isso é recurso que existe e esse recurso ele precisa ser feito, ele precisa ter uma gestão feita de forma diferenciada, de forma democrática, onde a autogestão ela esteja presente de forma a dar o contorno das relações que precisam ser estabelecidas. Então, para nós, Fundo Solidário é, na verdade, a capacidade que a comunidade tem de fazer a gestão do que é seu, de forma que todo recurso que exista ou que entre, ele consiga ter vida circular naquela comunidade e fortaleça o território. Fundos solidários, que se dividem, no nosso entender, em dois tipos de fundos: os fundos de fomento e os fundos rotativos. O que é fundo de fomento? É um recurso de que organizações que apoiam e financiam a economia solidária através de projetos que a comunidade, que os grupos, que as associações enviam, são apoiados e esse recurso chega até a comunidade. Esse é o fundo de fomento, que as entidades que trabalham com fomento têm e desenvolvem. O fundo rotativo é o fundo que é administrado pela própria comunidade. Ela pode estar recebendo recursos do fundo de fomento e aquilo que ela teve de financiamento, em vez de voltar para o fundo de fomento, fica no fundo rotativo da própria comunidade. Qual é a ideia do fundo rotativo? Tem a ver com a perspectiva do desenvolvimento da comunidade, do desenvolvimento territorial, porque o recurso que chega e que é utilizado, seja para qual for a atividade da comunidade, atividades produtivas ou as atividades de apoio para a sua organização, são recursos que retornam rotativamente. Isso significa a comunidade ou o grupo ou as famílias que recebem um apoio devolvem uma parte ou a totalidade desse apoio de forma que ele possa também beneficiar outras comunidades. Isso faz com que o recurso circule na própria comunidade, não saia dela e com isso ele está criando condições para o desenvolvimento local, né? Essa circulação para nós tem uma importância, porque não significa recurso que entra, você gasta, acabou, e depois você tem que pedir um outro recurso que entra, gasta, acabou, e que você vai fazer compras ou vai fazer a utilização dele para fornecedores que estão fora da comunidade, o que faz com que o recurso não permaneça nela mesma, né? Então essa ideia de o recurso que permanece no território, na comunidade, é a ideia central dos fundos rotativos. E mais, na medida que eles são administrados pela própria comunidade, pelos próprios empreendimentos, cria um exercício da autogestão, que é o que mais nos importa na economia solidária. A gente se reúne, trabalha em mutirão, produz pra melhorar a vida em união. O grupo é quem decide, aqui não tem patrão. A gente se organiza e planta onde comer, produz artesanato, faz feira pra vender, faz troca solidária, é outro jeito de viver. Notícia importante pra quem não sabia, está acontecendo uma outra